Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 10 de junho de 2024 e este é nosso episódio número 1103. Voltamos à SEB, Companhia Energética de Brasília. O episódio anterior foi dedicado a ela e vimos uma empresa sem dívida, aparentemente, com um passivo sobre patrimônio de 0,2, uma liquidez corrente de 6,96, então números que saltam aos olhos a princípio. Um lucro médio aí, ao longo dos últimos 10 anos de 285 milhões e um fluxo de caixa livre médio nos últimos 10 anos de 322 milhões. Se pegar os últimos 5 anos, essas médias são bem mais altas, tá? Mais do que o dobro aqui em termos de fluxo de caixa. Tivemos um ano completamente fora da curva, não sei, em 2021, com a geração de 2 bilhões e 200 quase de caixa, que tem toda a cara de ter sido uma venda de algum ativo importante, né? Quando é tão gritante assim. Não verifiquei desde então, tá? Tô fazendo outras coisas da minha vida, se foi isso ou não. Agora, se a gente chegar a ponto de querer investir, obviamente que vai ser necessário e importante olhar isso. Esses números, né, ainda que sejam os mais baixos aqui, 300 milhões, vai. A gente pode comparar, é uma comparação um pouco alhos com bugalhos, mas com o patrimônio atual, vamos dizer assim, né? O patrimônio ao final do ano passado, 1 bilhão 269. Então, dá um retorno sobre patrimônio aí de quase 25%, né? Então, todos os números são, né, bastante impressionantes a princípio. Então, vamos seguir olhando hoje, né? E acho que a primeira coisa que dá vontade de fazer é pegar os números mais recentes. Nós temos o primeiro trimestre aqui de 2024 e ver se há nenhuma tragédia, né? Nenhuma surpresa aconteceu nesse primeiro trimestre, tá? Então, patrimônio líquido 1 bilhão 318, então sobe um pouquinho aqui, ao menos nominalmente. O passivo 101 milhões circulantes, mais 63 milhões não circulantes, 164. Dívidas, aparentemente sem dívidas, mais uma vez. E as relações dívida sobre patrimônio e passivo sobre patrimônio permanecem inalteradas na casa centesimal aqui. 0,12 passivo sobre patrimônio. Então, continua muito tranquilo, aparentemente. Liquidez corrente, então ativo circulante, 813 milhões, a gente vê que sobe um pouco aqui, dividido pelo passivo circulante, que cai, então liquidez corrente está acima de 8 aqui. É muito impressionante, talvez questionavelmente alto, né? Ou seja, você está com aquele dinheiro ali no bolso, né? E é um pacote de dinheiro desse tamanho, assim, ou seja, 8 vezes o que você estima que vai gastar no ano seguinte. Será que não é uma boa ideia pegar esse dinheiro e colocar para um retorno maior, pensado mais a longo prazo? Essa é a pergunta que sempre se levanta nesse momento. Enfim, receita 95 bilhões versus 92 do ano anterior. Essa projeção que eu vou fazer, pegar o primeiro trimestre e multiplicar por 4, ela é de uma utilidade bem questionável, né? As empresas elétricas não são tão sazonais, não oscilam tanto quanto outros tipos de empresas, então, enfim, até que ajuda, né? Mas não sei quanto. Lucro, 55 milhões, então a mesma coisa aqui, vezes 4, projeta 220 milhões de lucro, e o fluxo de caixa livre, então vai ser a soma do operacional, nesse caso 12 milhões, com o de investimento aqui, nesse caso menos 1, então, 11 projetado vezes 4, 44 milhões. Notem que esse pequeno número melhoraria a média aqui, porque anos anteriores, se descartar, né, e colocar
tirar 10 anos atrás, ou 11 agora, tinha os números negativos aqui, né? Tá, enfim, não vou nem fazer isso. É bem interessante lembrar, né, que a SEB apresentou anos de fluxo de caixa muito ruim aqui. Então, não é aquela empresa assim, com aquela solidez ao longo dos anos, tá? Tem que pensar nisso. Tá. Também vê se assim, o preço, né, explodiu e tornou a empresa cara demais, isso aqui é Market, SEB Market Cap Yahoo Finance. Market Cap 1 bilhão 555. Não, até caiu um pouquinho de nada aqui. Os mercados como um todo, né, recentemente estão meio andando de lado assim. Então, tá aqui. Nós temos essas relações aqui, olha, preço sobre lucro 5,46, 4,83. Até agora a gente começa a olhar indo para o lado qualitativo. Mas antes disso, isso aqui salta aos olhos, que é o que? A pouca quantidade de transações, né? Então, se um dia teve 1, 2, 3, 4, 5, aparentemente 6 ou 7 transações, né? Talvez a SEB não tenha volume, né? Pelo menos para minha parceria. Então, aqui ele está falando que o volume médio é de 8.751 reais transacionados, né? Que realmente é pouco, né? Bem pouco. SEB, BR, Market Cap. Deixa eu olhar uma outra fonte qualquer aqui. Não, perdão, desculpa. CBR, errei aqui. Então o volume dela é um pouco baixo, né? Por quê? O patrimônio da nossa parceria hoje está em torno de 2 bilhões e 100 mil. Não, perdão. Quem dera se fosse 2 bilhões. 2 milhões e 100 mil. Um dia a gente chega a 2 bilhões, se Deus quiser. Então é um volume que já é baixo para nós, tá? Porque eu não quero ter uma carteira muito pulverizada demais, né? Mas não tá assim, não fica completamente, né? Às vezes você faz vai dividindo mesmo, né? Se essa aqui apresenta oportunidade, bota aí, compra 8 mil aqui, 8 mil ali e tal, e não estou descartando, só isso que eu quero falar. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer neste episódio ainda é ir no site da CVM. Não, perdão. Deixa eu ver aqui, fundamentos, sei lá. Eu quero ver quem são os donos, né? Da SEB. Eu percebi ali que tem a ação CBR5. As preferenciais. Tá. Tem um volume ainda menor. Vamos ver a 6 aqui. Entendi. Aparentemente o volume lá que a gente tinha calculado era a soma desses dois. Não sei se é coincidência. Vamos colocar aqui, CBR3, principais acionistas. Felizmente esse site mostra a data e infelizmente é muito antigo. Tá. Para surpresa de ninguém, aqui aparece uma entidade pública, né, o governo do Distrito Federal, com muitas ações. Duvido que tenha mudado tanto assim, mas vamos tentar achar um outro aqui, né?
Aparentemente, esse aqui está atualizado, junho de 2024. Esse site é bem legal, né? Fundamentos e tal. Bom, então ele coloca aqui ainda, né, o governo do Distrito Federal como tendo 93% das ordinárias e 67% das preferenciais. Então, o free float, por assim dizer, é um pouquinho abaixo de 20%, que é ilustrativo do pouco volume transacionado, né, número 1. E pesa um pouco contra, né? Porque é mais uma camada de incentivos, né, às empresas governamentais, né? Eu não sou radicalmente contra ela existir, não chega tanto, mas elas vão atender a interesses indiretos, né, que nem sempre estão completamente alinhados com a pessoa que vai comprar as ações, tá? Às vezes o objetivo total é bom para a sociedade, tá? Enfim, tem que olhar caso a caso, tá? Muitas vezes não, é complicado mesmo, né? É aquela rotação de governantes e interesses, sim, né, questionáveis com uma certa frequência. Conforme eu olhei ali, não pude deixar de notar o yield ali entre 8% e 9%, né? Ou seja, pagando dividendos dessa ordem aí, que não é pouca coisa. É abaixo da taxa essencial de juros atual do Brasil, né? Se eu não me engano. Mas, se você conta com algum ganho de capital, né, esse yield é bem razoável. Bom, vou cortar aqui esse episódio, tá? Ainda não vi motivos para descartar, porque é sempre por filtragem, né? Não é que eu fique caçando motivo para descartar, mas é isso mesmo. A gente fica procurando filtrar. Ainda não vi motivos para descartar a SEB, então a gente volta a mais um episódio, pelo menos, e tenta aprender um pouco mais sobre ela. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.